Eu esqueci de subir a imagem. Boa noite a todos, boa noite, Enir. Boa noite, Patrícia, boa noite a todos. Bem-vinda mais uma vez à nossa live dos domingos. É sempre muito bom, né? Estarmos aqui para iniciarmos uma semana de paz e fraternidade, né? Que é o que a gente encontra aqui. Então, vamos aqui dar boa noite para os nossos irmãos que já chegaram. Leida, boa noite, como vai? Regina Hampton, tudo bom, Regina? Edith, oi, Edith. Eu acho que é Edith, né? Não sei se é a nossa. Edith Filha, é Edith Ah, Filha. tá. Vitor Lima, boa noite. Suzana Rosa. Quem mais? Cláudia, boa noite, Cláudia. Fátima, tudo bom, Fátima? Quanto tempo? Bom ver você aqui. Oi, Verdade, muito bom. Celinha, tudo jóia? Muito bom, né? Vamos começando e aí os nossos irmãos vão chegando. Hoje a Enir vai nos falar sobre. Peraí, Enir. Eu sempre acho que vou guardar na mente, mas não guardo. Mas aí está aqui, ó. Sabedoria enganosa. Isso. Vai ser o tema que a Enir vai nos trazer hoje. Então, a mensagem aberta aqui é o acaso, que nunca é o acaso, porque ele não existe. É verdade. É do livrinho Sempre Melhor, do De Luca, e a mensagem aberta foi a 10. Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossa vida. Varrer mágoas, culpas, melindres, traumas para bem longe de nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem, crer na sua vitória, crer na cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar. Acreditar na felicidade. E toda essa crença positiva se conquista quando nos dispomos a servir com amor. Ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. Vamos juntos mentalizar nosso mestre e amado Jesus Cristo, nosso irmão maior, que sempre nos fortalece nos nossos ideais, sempre está junto de nós nos momentos que o convidamos a participar de nossa vida. E nesse momento, convocamos a espiritualidade amiga, esses irmãos queridos da nossa amantíssima casa de Oswaldo Cruz, para que juntos possamos iluminar os nossos corações e esta noite, aonde todos aqui reunidos, desejosos de conhecimento, de amparo espiritual, de harmonia, colocamos o nosso coração à disposição desses irmãos queridos para que dentro de nós possa vibrar tudo isso que iremos ouvir esta noite, toda essa mensagem que a Enir vai nos trazer, esses estudos, para que possamos refletir cada vez mais nos ensinamentos do Cristo, nos ensinamentos que são trazidos pela espiritualidade amiga e que possamos, neste momento, agradecer imensamente por este momento, por esta oportunidade. Fique conosco, Mestre amado Jesus, agora e todo sempre.
que assim seja. Assim seja. Vamos ver, chegou aqui mais Maria Araújo, Sônia Maria, Luiz de Freitas, Marcelo Tomás, Cristina. Hoje tu recebe o beijo, né, Cristina? Eu sempre mando pelo Zé, hoje ela está aqui. Terezinha também. Então, desejo a todos uma boa palestra. Enira, a palavra é sua. Que Deus abençoe e te proteja. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui essa noite para a gente fazer algumas reflexões em cima desse tema escolhido, intitulado A Sabedoria Enganosa. A gente vai ver o que é, do que se trata, que sabedoria é essa, né? E a gente vai tecer também algumas reflexões juntos. Vocês aí, eu aqui, claro, tem o chat também para vocês poderem participar. Mas antes da gente entrar propriamente no nosso tema, eu quero recordar para todos nós uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 895, onde Kardec, no século XIX, pergunta assim à espiritualidade amiga: postos de lado os defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E a gente pensa assim, gente, se colocar de lado os defeitos e os vícios, ora, se colocar de lado essas duas coisas, o que vai sobrar para a gente ainda tentar encontrar numa pessoa as características de suas imperfeições? Uma pergunta bastante interessante, essa pergunta. Ela foi feita no século XIX, e aí a gente vai falar sobre ela e a gente vai entender por que Kardec foi tão delicado nessa pergunta e tinha que ser também. Vamos lá. A resposta a essa pergunta, que se a gente colocar de lado os defeitos e os vícios, qual o sinal que a gente poderia encontrar numa pessoa de suas imperfeições? A resposta para essa pergunta foi o interesse pessoal, ponto. Isso estava dentro, entre aspas. E aí continua assim: frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra, que quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Eu volto a ressaltar, essa pergunta foi feita no século XIX, ainda não existia a psiquiatria, não se existia conceito de consciência, de estudo aprofundado de psique humana. Por isso essa pergunta tão bem formulada e também tão educada de Kardec. Porque Kardec pergunta assim, se a gente conseguir, né, colocar de lado os vícios e os defeitos de uma pessoa, qual o sinal para a gente ver se ela tem imperfeições? Na verdade, Kardec estava falando assim, como é que a gente faz para fazer com que a máscara da pessoa caia? O que a gente veja, além da máscara, melhor seria a questão, melhor seria a pergunta e a colocação. Como é que eu posso olhar para uma pessoa e ver além do que ela quer aparentar para mim? Então é interessante essa pergunta. Então os espíritos começam a responder, né? Que frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Né? Então, o que não resiste, né, a essa pedra de toque, essa coisa que vai arranhar o cobre? O que não resiste é verdadeiramente os interesses pessoais,
que acabam aparecendo. Às vezes a pessoa parece muito virtuosa, parece muito maravilhosa, mas de repente a gente vai ver que diante de uma situação fica claro e evidente ali todas as características do interesse pessoal sendo trabalhado, sendo exigido, sendo formatado. Então é por ali que a gente vai ver então que a pessoa ainda tem imperfeições, apesar dela aparentar, dela vender uma imagem de bondade, de virtude, de desapego e etc e tal, mas em determinadas circunstâncias da vida a gente vê a presença de uma atitude de interesses pessoais. Então, feito isso, falado sobre isso para a gente, é até interessante, né? A gente está sempre relembrando o Livro dos Espíritos, a gente vai ver essa noite essa tal de sabedoria enganosa. O que é isso? O que é isso que eu escolhi? Que tema é esse doido? Né? Para a gente falar sobre essa sabedoria enganosa, que infelizmente é a sabedoria que ainda predomina no mundo e é também essa sabedoria que basicamente governa o mundo, a gente vai se utilizar de um personagem mitológico. O mito é muito interessante, porque no mito nós vamos encontrar estruturas psicológicas complexas que têm a capacidade de abarcar vários elementos dos seres humanos e encerrar naquela história, naquele mito, deixar para nós, né, vários e vários ensinamentos. Um mito tem toda uma linguagem simbólica que nos permite aprofundar sobre diversos tipos de assuntos. Um mesmo mito pode deixar para a gente diversas reflexões. Daquele mito a gente pode extrair as personalidades, as estruturas psicológicas, como a gente acabou de ver ali, como é que a gente, afastando vícios e defeitos, a gente consegue ver um sinal de imperfeição. Então, dentro de um mito, a gente vai ver muitas estruturas psicológicas que vão ser trabalhadas de formas simbólicas e que vão nos deixar muitos e muitos ensinamentos. Mas qual foi o mito mitológico da mitologia grega que eu escolhi essa noite para a gente conversar um pouco? Foi sobre o mito de Sísifo. Para aqueles que já conhecem, vai falar, por isso que o título é Sabedoria Enganosa. É algo que nos engana, parece muito sábio, mas é uma sabedoria enganosa que está toda permeada pelos seus interesses pessoais. Por isso que a gente começou com uma questão do Livro dos Espíritos. Narram lá os mitólogos gregos que a cidade de Corinto, em determinado período, era governado por essa figura mitológica, o Sísifo. Mas essa cidade de Corinto, ela era uma cidade árida e desprovida de fontes de recursos para a própria manutenção. Então, era uma cidade que não tinha água, não tinha rios. E a gente sabe que um local que não tem água, como ele vai prosperar? Fica sendo muito difícil. Bom, esse rei mitológico, para a preservação, para a manutenção dessa cidade, do seu povo, ele mantinha um verdadeiro exército de assaltantes que atacava os viajantes imprevidentes que se viam obrigados a passar por aquela região, porque aquela região de Corinto demandava para muitas outras áreas. Então, o Sísifo, ele mantinha um verdadeiro exército de assaltantes para que todos aqueles que passassem ali, eles fossem roubados literalmente e pudessem manter a cidade de pé e próspera, se elas se manterem, já que ele não tinha água, não podia fazer plantio e etc. e tal. E dizem lá os mitólogos que graças à astúcia que lhe era constituída, ele estava sempre informado de todas as ocorrências daquela localidade ali.
inclusive e também os acontecimentos que lá do Monte Olimpo, onde moravam os deuses dos deuses poderosíssimos. Então ele sabia de tudo, além dele ter esse exército que assaltava, ele tinha também essas pessoas que procuravam sempre se manterem muito bem informadas de toda a situação daquela redondeza ali. Certo dia, Sísifo, ele tomou conhecimento, graças a esses espiões que ele possuía, além dos ladrões, ele tinha os espiões, né? De que o deus Assopo, vale ressaltar aqui para quem não sabe, o deus Assopo era o deus do rio. Então, era o deus das águas, né? Tinha água de rio, água doce. Ele andava, o rei Assopo, desesperado porque a filha dele, que se chamava Egina, ela havia desaparecido sem deixar nenhum vestígio. E ele estava, então, devido a essa circunstância, essa procura da filha desesperadamente, ele estava oferecendo uma fortuna e também fertilidade a quem desse uma informação que levasse até a filha. Ah, que maravilha, pensou Sísifo. Tudo resolvido, ele pensou. Porque, olha só, ele é o deus do rio. E ele disse, ele prometeu que se quem desse informação da filha dele, que ele não só ia dar uma fortuna em dinheiro, mas ele também ia oferecer fertilidade, ou seja, ele ia levar água para essa localidade. Olha, tudo que Sísifo precisava, porque aonde ele era rei, era em Corinto e lá não tinha água, quase não tinha fontes, então eles viviam, né, de uma certa forma, muito desesperados. E aí, é claro que se ele tinha os espiões dele, ele mantinha, ele tinha muita informação, e ele, então, ficou sabendo, pelos informantes dele, que quem havia sequestrado a Egina era Zeus, o deus dos deuses, que havia raptado ela e estava mantendo ela em cativeiro. Ah, que maravilha, ele pensou. Ele foi lá, né? Então, ele contou para o deus Assopo, porque ele queria o quê? A fortuna e a fertilidade, que o deus Assopo, que era o deus do rio, levasse água até Corinto. Ele contou tudo, né? Ele, então, contou que havia sido Zeus que havia raptado ela. Muito bem. Então, Assopo, que era o pai da Egina, estava angustiado, procurou o deus supremo, que era Zeus, e exigiu de Zeus que Zeus devolvesse a sua filha, entregasse sua filha, tirasse ela do cativeiro, devolvesse a ele. Zeus, então, virou e falou assim: sem problemas, eu posso devolver sim a sua filha, mas antes de devolver a sua filha, eu tenho uma condição para devolvê-la. Eu preciso saber quem foi que me delatou. Ah, que maravilha! A Sopo não tinha nada para perder, ele contou quem é que foi que havia delatado, havia contado, né? Zeus, então, ficando sabendo que foi Sísifo que falou, né, que contou que ele havia raptado Egina, ficou enfurecido e mandou a Dona Morte ir buscar o Sísifo. Só que o astuto, que Sísifo era muito astuto, ele pensava, ele sempre pensou e pensava, né, que ele estava solucionando um problema da terra, do seu povo, por ter dedurado Zeus das questões dele. Então ele pensou assim, está resolvido, resolveu. Só que ele resolve um problema, mas ele gera outro. Porque ao dedurar Zeus, ao dizer para Assopo, o pai da Egina, que tinha sido Zeus, ele gerou essa problemática. Ele gerou uma problemática com o deus dos deuses. Olha que interessante. E aí Zeus, então, havia mandado a Dona Morte lá para ir buscar o Sísifo. Mas Sísifo era muito astuto. Quando chegou a Dona Morte, ele começou a conversar com ela, e ele, então, virou para ela e falou assim: interessante, a senhora aqui veio hoje me visitar, é tão interessante, né? A senhora traz toda essa indumentária, essa foice, essas correntes, esses montes de coisas, com esses cadeados, etc e tal, tá. Foi
envaidecendo ela. Mas quanto interessante, a senhora podia me ensinar como é que a senhora usa, não usa, coisa e tal. Ela foi mostrando e coisa e tal. E foi ela mostrando como ela usava os cadeados, como é que se acorrentava, como é que soltava e coisa e tal. Nesse meio tempo, em que ela já estava basicamente presa pelas próprias correntes, Sísifo falou assim: antes da senhora ir me levar com essas correntes e cadeados, eu tomei a liberdade de lhe comprar esse colar, de lhe mandar fazer um colar maravilhoso, mas eu mesmo gostaria de colocar esse colar maravilhoso na senhora. Ela, toda envaidecida com aquela situação, permitiu que Sísifo colocasse o colar nela. Só que quando ele acaba de colocar, não é um colar, é uma coleira. E aí ele aprisiona a morte. Muito bem. A morte, então, ficou encarcerada. Zeus ficou sabendo que Sísifo havia encarcerado a Dona Morte. Mas os deuses, né, Saturno, que era os soberanos dos mares e dos infernos, e Mercúrio, que era responsável e soberano das guerras e da morte, ficaram enfurecidos, porque sem a Dona Morte, ninguém vai para o inferno. E sem a Dona Morte, como fazer guerras? Então a situação ficou muito complicada. Eles foram reclamar com Zeus: ora, bolas, assim não é possível. Olha só, com o encarceramento da Dona Morte, a gente está aqui aprisionado. Muito bem, não teve problema. Zeus, então, mandou que Hermes, desta vez, fosse buscar o próprio Sísifo. E aí, Hermes, então, foi buscar o Sísifo, libertou a Dona Morte, né? E agora, então, ele não ia se libertar da sentença dele de morte. O Hermes foi pegar ele. Muito bem. E ele, então, ia ser sentenciado à morte. Muito bem, ele lá, na presença de Zeus, já, né? Ele vira, antes dele chegar na presença de Zeus, ele combina tudo, né? Quando o Hermes vai buscar ele combina com a esposa dele o seguinte: olha, quando eu estiver aqui para a presença de Zeus, você me faça um favor, você não enterra o meu corpo. Não enterra, joga ele lá, mas mantém ele, que depois eu te explico o que vai ser feito. E ele chegou na presença de Zeus, então, porque ele tinha sido condenado à morte, e Zeus, então, ele conversa com Zeus assim: olha só, tá tudo certo, eu vim aqui, tá certo o que o senhor tem que fazer, mas é o seguinte, a minha esposa não prestou as devidas homenagens mortuárias que uma pessoa como eu, na minha condição, mereço. E se eu sabe que eu mereço ser enterrado com dignidade e tudo mais, eu preciso voltar à Terra para que ela seja obrigada, né? Ele estava no corpo dele espiritual, preciso voltar para a Terra para que ela seja obrigada a fazer as devidas homenagens que eu, como um rei, mereço. Zeus, então, falou assim: ah, não, tudo bem, tá certo, você merece realmente que sejam feitas as homenagens do pós-morte, coisa e tal. E aí ele volta para a Terra, como ele havia falado para a esposa não enterrar o corpo, ele volta para o corpo e foge, vai viver uma vida distante de Zeus e tudo mais. E aí, então, Zeus fica sabendo que ele havia trapaceado, inclusive, Zeus, e vira, então, fala assim: não tem problema não, ele foi embora, conseguiu trapacear a morte, tá ótimo, não tem problema não. Só que dessa vez, Zeus fala assim: eu vou mandar um deus do qual ele não vai poder fugir de jeito nenhum. Trata-se do tempo. E aí, então, Zeus silenciou. Sísifo, então, passou a vida inteira fugindo, sempre fugindo, vivendo, escondido, sempre longe dos olhares ou de alguma coisa que pudesse fazer com que Zeus o encontrasse. Enfim, fugindo, ele permaneceu. Só que veio a velhice, veio a doença, e inevitavelmente, então, um dia, né? Inevitavelmente, um dia veio a morte e buscou ele definitivamente. A velhice, o tempo o levou. Ao ser apresentado, então, na morte, definitivamente, agora ele não teve como fugir, o tempo o levou e a morte o pegou, ele foi apresentado a Zeus e, sem qualquer escusa, ouviu a pena que lhe estava reservada
por haver tentado burlar as leis, fugir à justiça. Deveria, então, essa foi a pena dele, conduzir uma pedra de grandes proporções, montanha acima, até colocá-lo no cume dessa montanha em questão. Essa era a pena dele pós-morte. E para evitar a diminuição do movimento e do trabalho que lhe advisse, ou pudesse advir do cansaço, foi destacado uma irina como se fosse um diabrete, né, para fusticá-lo com um bidente. Então, toda vez que o Sísifo estava rolando a pedra para cima, quando ele estava quase chegando no cume do monte, e que ele tinha que colocar a pedra lá, o que fazia? Essas iríneas, elas iam lá com o bidente, fustigava o Sísifo, espetava ele soltava a pedra, voltava para a base da montanha de novo, e assim ele voltava sucessivamente com a pedra de novo, rolando a pedra morra acima. E assim conta a história, toda a mitologia sobre Sísifo acaba aí, ele rolando eternamente essa pedra, tentando colocá-la lá em cima. Bom, essa história, né, essa mitologia a respeito de Sísifo, ela vai deixar para nós espíritas, algumas reflexões que eu quero tecer essa noite para a gente. Quero também aqueles que conhecem mitologia, se quiserem colocar as suas opiniões aí no chat, é um prazer, né? Sísifo é um tipo de um homem forte e astuto. É um homem evoluído. A gente acha que pelo simples fato de uma pessoa ser astuta, que ela é muito inteligente. Mas é uma inteligência muito limitada, a gente precisa ver. Por quê? Porque, na verdade, a gente vê que Sísifo, ele não resolvia nada. Ele resolvia um problema criando outro. E assim ele ia fazendo. Resolvia um problema e criava outro. Resolvia um problema e criava outro. Resolvia um problema e criava outro. E assim ele ia. Então, em verdade, o Sísifo, ele é um homem evoluído. A própria Joana de Ângeles, no livro dela, intitulado Vida, Desafios, Soluções, tem lá um capítulo só que vai falar sobre a criatura astuta. E ela deixa bem claro que astúcia não é inteligência, é uma inteligência obtusa, míope, uma inteligência totalmente limitada, porque ele resolve um problema criando uma série de outros problemas para a própria vida dele. Então não é uma inteligência, mas é um tipo de humano, uma característica psicológica que procura sempre, através da astúcia, ele procura resolver os seus problemas. Nos estudos das obras de Platão, de Sócrates, a gente vai ver que fica bem claro que Sócrates, ou Platão, né, porque Sócrates nada escreveu, quem escreveu foi Platão. Ele deixa bem claro nos seus relatos que a figura do filósofo, ele é a figura do homem que é justo, está no reto agir, que procura seguir as leis. Já os sofistas, que eram aqueles que falavam e tentavam encantar, eles eram, naquela época, eles representavam, para nós hoje, fazendo uma comparação, eles representam os astutos, aqueles que, através de uma linguagem, de uma sabedoria, eles tentam enganar a gente. São aqueles que falam, mas daquilo que falam não fazem. No ditado popular, seria mais ou menos assim: faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, a gente vai vendo que a personalidade, a pessoa astuta, é a pessoa que está sempre resolvendo a vida através de caminhos, ou tentando resolver a sua vida através de caminhos mais curtos, mas que são caminhos que nós sabemos que estão completamente na contramão das leis de Deus. Porque Sísifo, a gente vai ver que ele age o tempo todo embasado nos seus interesses pessoais. A gente vai ver que para ele resolver, por exemplo, a questão da cidade de Corinto, onde ele era o rei, era uma cidade que não tinha fontes de águas, não tinha recurso para poder se manter sozinha, o que ele faz? Ele se aproveita de uma situação
de erro, né, de Zeus, que havia raptado a filha do rei Assopo, para resolver isso. Mas, em verdade, em momento nenhum, o Sísifo, ele pensa assim, para eu resolver o problema da minha cidade, que não tem água, eu vou ter que pensar numa tecnologia que vai levar a água, que vai aproveitar a água da chuva, que vai trazer água de um rio distante. Não, o que ele pensou? O caminho mais curto, o caminho do jeitinho. O jeitinho. Qual é o jeitinho? Se eu delatar Zeus, eu consigo com que esse rei mande água para mim e com o dinheiro que ele vai mandar, eu vou manter a minha cidade de uma forma próspera. Então, Sísifo, ele é a personificação do astuto, que é um homem que age de forma egocêntrica e totalmente mobilizado, movimentado pelos seus interesses pessoais. Então, por hora, ele tinha esse problema. E para resolver isso, ele fez qualquer coisa, até o caminho de delatar o Deus dos deuses. Né? Claro que a gente está dentro de um processo de mitologia, a gente está conversando por aí. Né? Então, para ele conseguir, ele vai utilizar-se, o astuto ele sempre vai tomar o caminho mais curto, o caminho do menor esforço, e tentando sempre resolver as coisas com desonestidade, fora da lei. A gente vê isso na personalidade do Sísifo. Então a gente vê que ele é uma criatura astuta, é uma criatura egocêntrica, egoísta, que só vê os seus interesses pessoais, que só leva em consideração as suas próprias necessidades. Mas a gente sabe que toda essa trajetória de enganos, ela pode dar certo por um tempo aqui na Terra. Porque até aqui na Terra, quando a gente sabe que os astutos, às vezes, os erros deles têm prazo de validade. Às vezes o prazo de validade termina antes da reencarnação. Então é interessante a gente ver que a astúcia ela tem prazo de validade. Se ela não vencer ainda nessa vida, com certeza perante as leis, ela também, perante as leis de Deus, né, ela não vai ficar impune. Então a gente vê que a criatura astuta, ela acha que está resolvendo, mas a resolução dela é uma resolução por pouco tempo, porque ela resolve um problema criando outro. Então a gente vê, né, que essa é a sabedoria que está inserida no mundo, a sabedoria da astúcia, a lei do Gerson, aquele que dá sempre um jeitinho para conseguir as coisas. A lei da gambiarra, né? A gente fala que no Brasil tem muita gambiarra, a gente resolve uma coisa fazendo uma gambiarra. Só que gambiarra são coisas que não funcionam, vão funcionar temporariamente, é um quebra-galho, mas não é uma solução definitiva de um problema. Né? Essa é a sabedoria do mundo, tentando conquistar sucesso, poder ou arranjar soluções de qualquer maneira, através de qualquer meios. Ou seja, os fins, né, vão justificar os meios para muita gente. Né? E essa era a sabedoria do Sísifo. Sísifo tinha uma ação imediatista. Ele tinha um comportamento progressivamente ansioso e desconectado das pessoas. Por quê? Ele pensava nele, pensava no que ele tinha que resolver, mas ele não se importava com mais ninguém. Imagina se todos nós agíssemos ou continuássemos a agir por um processo de astúcia, e cada um de nós tivéssemos que reinar em pequenas localidades onde não houvessem, por exemplo, como no caso de Sísifo, a água. E ninguém pensasse em trabalho, em tecnologia, em desenvolver metodologias para resolver os problemas. Simplesmente todos nós iríamos morrer de sede, morrer de fome por falta de água. Então, as soluções de uma criatura astuta são soluções com prazos de validade, às vezes, muito curto. Logo, logo eles declinam, logo, logo os problemas aparecem, emergem novamente. Então, a gente vê que esse tipo de comportamento, além de ser um comportamento desonesto, não ser um comportamento equânime,
ele também não gera nenhum tipo de equidade. Então, a gente vai vendo o quanto as características de ser astuto, elas são características perniciosas dentro de um conceito de sociedade, porque não visa buscar a justiça, visa apenas cada um olha para os seus próprios problemas e resolve de forma individualista. A criatura astuta, ela tem essa característica. Ela pensa assim, que se dane o problema dos outros, eu tenho que resolver, é o meu problema. O meu problema estando resolvido, está ótimo, está tudo certo. O problema dos outros, cabe aos outros ir lá e procurar uma solução. Então, é embasado dentro de um comportamento egocêntrico, um comportamento injusto e um comportamento também que não é permeado de equidade, que não busca, não visa a coletividade, não busca dar oportunidades, acessos para todos. Mas ele pensa assim, eu tenho acessos e os outros não têm, que se dane. Né? Era mais ou menos assim o comportamento do Sísifo. Né? Vamos lá ver. Interessante, deixa eu ver aqui, quando ele fala que Sísifo, ele tinha como é que se fala? Um exército, né? Um exército de homens, um verdadeiro exército de assaltantes para manter aquela sociedade ali, aquela comunidade de Corinto. É importante a gente ver as escolhas que Sísifo ele vem fazer, né? Então ele tem um verdadeiro exército de homens que são tão inescrupulosos quanto o próprio Sísifo. Apenas Sísifo, a astúcia dele é maior do que aqueles homens, e por isso que ele é o líder. Mas também aqueles que trabalham com ele também são movidos de força e de astúcia, porque a gente vai ver que ele tem um exército de pessoas que vão assaltar todas as pessoas que têm que passar por aquelas estradas nas cercanias de Corinto. Para quê? Para ele conseguir manter toda a cidade de Corinto. Então ele assalta aquelas pessoas para ele conseguir dinheiro, para ele conseguir comida, tudo que estiver passando ali na localidade, todos que estiverem passando ou levando dinheiro ou levando algum material que seja importante, os assaltantes de Sísifos, que são tão astutos e agem pela força como ele também, só que ele age mais pela força da astúcia do que pela força bruta, né? Eles fazem esse tipo de situação. Então, o que a gente vê? É afinidades. Os agrupamentos são formados por afinidades. E aí vocês vão falar assim, mas por que você está falando isso? Que os habitantes de Corinto, eles tinham uma afinidade com seus líderes. Para a gente pensar hoje, a nível de sociedade, que nós temos hoje na administração pública do nosso país, ou da nossa comunidade, ou seja, da nossa cidade, ou do nosso estado, um governante com condições, com afinidades, com condições morais de acordo com a população daquela localidade ali. Assim como o Sísifo, para formar esse exército, como é que ele vai formar um exército de assaltantes, de pessoas que vão, através da força e da astúcia, roubarem todos aqueles que passam na localidade para ele conseguir subsídios para manter a cidade dele? É porque aquelas pessoas acham que isso está certo e fazem. Então, é uma reflexão. A história de Sísifo também leva a todos nós uma reflexão sobre os nossos governantes, que nós temos os governantes que precisamos ou que merecemos ter. Assim como esses assaltantes que tinham afinidade pelo seu rei, por aquele seu dirigente da sua comunidade, da sua cidade, nós temos um dirigente de acordo com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Né? Então, é para a gente pensar se a gente também, de certa forma, a gente não age com astúcia em escala menor. Porque se Sísifo agia com uma astúcia em escala maior para manter toda uma cidade, a gente deveria fazer uma reflexão. Eu tenho um comportamento de astúcia para manter a minha própria vida? Se eu ajo pensando em mim, em atender às minhas necessidades, e pouco me importa
se ao atender às minhas necessidades, outras pessoas vão passar a ter necessidades? Porque a astúcia é assim, é desvestir um santo para vestir o outro, porque se cada problema para ser resolvido você arranja outro, em verdade você não tem soluções reais, você tem soluções apenas momentâneas para um problema. Então, é uma reflexão que nós podemos tirar também desse conto, dessa mitologia de Sísifo, sobre o comportamento daqueles que andavam com Sísifo, sobre os habitantes de Corinto, que participavam, que eram cúmplices, ou roubavam e assaltavam, ou eram cúmplices de uma atitude menos digna de Sísifo para manterem a sua própria cidade, poderem se abastecer e terem as suas necessidades atendidas. Então, a gente também precisa entender. Então, assim como Sísifo tinha esse exército de assaltantes, né, a população da cidade de Corinto era composta por pessoas que concordavam com esse tipo de procedimento, nós vamos ver também que por aquelas paragens, por aquelas estradas ali, naquelas cercanias, passavam muitos viajantes imprevidentes. Olha que interessante. E isso é interessante também a gente refletir, que a nossa vida, a nossa direção, porque as estradas são rumos que nós damos à nossa vida, simbolicamente, quais são as estradas que nós temos tomados? São estradas curtas que cortamos caminhos, porque provavelmente passar por Corinto, para muitos viajantes, era cortar caminho. Será que eu estou cortando caminho para chegar em determinados pontos da minha existência e abreviando essas distâncias? Eu estou achando que eu estou ganhando tempo, mas em verdade eu estou me endividando? Simbolicamente, a gente precisa pensar assim. A gente que gosta de buscar sempre caminhos mais curtos para terem soluções logo na nossa vida e nos desvencilharmos de problemas. Então, precisamos parar para pensar. Por falar em tomar caminhos mais curtos, eu vou dar um exemplo do que diz respeito a nós, né? Teve há poucos dias eu recebi um post que estava rolando aí na internet, me enviaram um post assim, estava assim escrito: Casa Espírita, fila da reforma íntima e fila do tratamento espiritual. Aí a fila do tratamento espiritual, ou para buscar soluções, era uma fila imensa. A fila da reforma íntima era uma fila pequenininha. Então, para a gente pensar se a gente não está buscando atalhos para a nossa vida, enquanto que a nossa felicidade, ou nos desvencilhar de situações embaraçosas, não vai ser atrás da busca da solução dos nossos problemas, buscando outras pessoas para resolver. Então, essa é uma reflexão que eu trago para a gente. Será que se só a gente for submetido a um tratamento espiritual, a gente fica curado? Um exemplo, né, nosso. Ou será que eu preciso fazer a minha parte, a minha reforma íntima, para eu alcançar a cura que eu estou buscando nesse tratamento espiritual? Porque a gente está sempre querendo buscar caminhos mais curtos para a solução dos nossos problemas. Então, a história de Sísifo, também de uma forma simbólica, vai estar mostrando qual tem sido a nossa busca. Nós temos buscado soluções reais ou nós temos buscado atalhos para chegarmos a determinados pontos da nossa vida? Então, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais, que nós estamos por volta de 15 minutos. Vou dar uma adiantada aqui. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, pulando. Muito bem. A Sopo é interessante, eu vou pegar um outro ponto da mitologia, dessa mitologia, é o momento em que Zeus descobre que foi o Sísifo que havia delatado ele, havia dedurado ele, né? Dito que foi ele que sequestrou a filha de Assopo, né? Então é interessante que Zeus, o que ele faz? Ele age pela forma da vingança, e por ele ter o poder, ele age dessa forma,
que ele faz? Ele manda a Dona Morte ir buscar Sísifo. Duas coisas eu quero chamar a atenção. É que Zeus tinha grande poder sobre os homens. Será que nós, quando nós estamos investidos de poder aqui na Terra, quando alguém nos contraria ou tem uma atitude menos digna, que às vezes não é só porque nos contrariou, porque tem uma atitude menos digna, a gente se vinga ou a gente procura agir pautado com a lei que nós conhecemos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? A gente age dessa forma ou a gente age por vingança, como agiu Zeus, só porque estava num posto de poder? Isso é uma reflexão. Segunda reflexão, Zeus manda a Dona Morte buscar Sísifo. Mas o que Sísifo faz? Aproveita da vaidade que está embutida na Dona Morte, porque ele começa o quê? Exaltar ela. Ah, que interessante, né? Então você tem esse cadeado, essas correntes, para que serve? Como é que você usa? Né? Começa a adular ela. E aí, então, a última das adulações do Sísifo é colocar um colar de joias que ele havia feito, mandar fazer para presenteá-la, e ela, pela vaidade, ela aceita e deixa que ele coloque, mas na verdade é uma coleira. Essa questão também mostra o quanto que nós nos envaidecemos por aquilo que nós estamos fazendo. Isso é só um ponto, né? Será que a gente se deixa levar pela vaidade? A gente se permite levar pela vaidade? Ou a gente tem uma visão exata de quem somos em realidade? Porque uma pessoa, se vier fazer um elogio para mim, se for devido, eu agradecerei. Se não for, eu posso me calar ou me colocar. Ou será que a minha vaidade me deixa cego a ponto de cair numa cilada da astúcia do mundo, já que é ela que governa o mundo? Porque há muitas formas, a astúcia é uma sabedoria enganosa, há muitas formas da astúcia vir nos visitar. Se o nosso ponto de fragilidade é a vaidade, é por ali. Mas nós temos outros calcanhares de Aquiles, né? Nós temos outros pontos frágeis. E a astúcia está sempre observando para pegar o nosso ponto frágil. Veja Sísifo, ele observava os pontos frágeis daquilo que estava ao seu redor e até do Monte Olimpo, para que, pegando uma brecha, um erro, ele pudesse se beneficiar. Então, essa história da Dona Morte me chama atenção. Qual é o nosso ponto frágil que pode nos deixar vulnerável para que a astúcia do mundo, a astúcia de terceiros, possa me enganar, possa me levar? Isso é outro ponto. Um outro ponto. O que faz Sísifo diante da morte? Ele vê o ponto fraco dela e contorna a situação mais uma vez, como se ele pudesse viver para sempre, mas ele não podia viver para sempre. Ele não tinha esse atributo da eternidade. Então, olha que interessante. Sísifo, ele é chamado, né? O Sísifo, ele é chamado a uma mudança, a um desapego, porque a morte significa isso, mudar o rumo, se desapegar de certas coisas e dar um novo rumo para a sua vida. É tipo assim, foi concedido a Sísifo uma nova oportunidade. Muda a sua conduta, que tudo vai mudar na sua vida. O que ele faz? Mais uma vez, ele impõe o seu comportamento astuto para se manter no poder, para poder novamente alimentar os seus interesses pessoais. E aí que a gente precisa parar e pensar ao que eu também estou tão apegada, ou tão presa, ou tão preso, a ponto de não conseguir me modificar, de não conseguir moralizar aquilo que eu preciso moralizar dentro de mim, trabalhar as minhas sombras. O que está me impedindo de trabalhar os meus conteúdos negativos? O que me impede de trabalhar o meu lado sombrio?
há que se pensar sobre isso também. Ali, naquele instante, a morte vai significar a temporalidade, aquilo que eu estou apegado, ao que eu estou tão apegado a ponto de não me permitir fazer uma transformação interior, mudar, trabalhar, levar luz aos meus conteúdos sombrios. O que me deixa tão apegado aqui na Terra? É interessante a gente pensar, né? A Célia está colocando assim, acho que depende do momento de vida que estivermos passando para aceitarmos uma adulação. É verdade. Mas a adulação é sempre uma coisa ruim, porque aquele que se deixa adular, ele está sempre na dependência daquele que vai adulá-lo, né? Do adulador. É o adulado e o adulador. Então, melhor do que viver adulado é viver na realidade. Quem eu sou em verdade? É sair da ilusão. Não, nós não precisamos demonstrar, né, aquilo que nós não somos. O melhor é, se eu desejo ser uma pessoa boa, que eu construa essa pessoa boa. Se eu quero ser uma pessoa mais pacífica em relação ao mundo, que eu construa o pacífico dentro das minhas relações, dentro do meu mundo interior. Que eu não vendo uma imagem que eu não tenha, porque o adulado está sempre tentando vender uma imagem, tem sempre alguém comprando por algum interesse qualquer. Então, é interessante a gente pensar nesse mito, ele nos oferece muitos aspectos. Nessa noite a gente está colhendo, está pincelando alguns pontos tão somente. A gente pincelou o ponto do administrador público, que é aquele que governa pela astúcia, mas para ele governar pela astúcia, ele tem que ter um povo que tenha uma afinidade com ele, que senão ele não vai conseguir adular pela astúcia, né? É para a gente parar para pensar sobre isso, né? Pensar sobre os nossos comportamentos dentro da sociedade. Bom, finalmente, que nos falta só alguns minutos, a gente vai ver que Zeus, então, tentou, de várias maneiras, levar a Sísifo uma ajuda para que ele fosse contido no seu processo de erro. Primeiro mandou a Dona Morte, mas ele aprisionou a Morte, a gente já falou sobre a Morte. Depois ele manda Hermes para que trouxesse ele até a presença de Zeus e finalmente ele recebesse a sentença que ele tinha que receber, que era a sentença da morte. E a gente vê que ele está sempre tentando, de alguma forma, ele nunca aceita a mudança, ele nunca aceita o convite da vida. E aí é que a gente precisa ser colocado no lugar de Sísifo. A forma com que a gente está vivendo, a gente está aceitando os convites que a vida está fazendo para fazer as reais mudanças, porque o astuto, ele não governa com integridade moral, ele não governa dentro da moralidade, ele governa dentro de um processo de desonestidade, de egocentrismo, como a gente viu. Sempre voltados para os seus próprios interesses pessoais e não para os interesses da coletividade. Então, a gente precisa pensar sobre tudo isso, o quanto que isso está embutido dentro da nossa vida também, para que a gente possa tirar esse Sísifo que habita dentro de nós. Finalmente, então, Zeus manda para ele um deus que ele não podia fugir, que era o tempo. Porque o tempo ia levar ele, ia desgastar, a dor ia chegar. Sísifo estava sempre se desvencilhando dos processos que incomodavam ele. Ele nunca aceitava o caminho da dor. Ele não aceitava o caminho do amor também, porque por mais que havia sido dado a ele chances de mudanças, ele não aceitou as chances de mudança. Então deixou o tempo. O tempo ia trazer dor para ele, porque ele ia envelhecer, ele ia adoecer, é a dor. Quando a gente não aceita o convite do amor, fatalmente a gente fez uma opção pelo convite da dor. E como nos diz Emmanuel, a dor há de vir realizar a obra que não foi possível o amor edificar por si só. Então o tempo ia levar a dor necessária para que Sísifo pudesse despertar alguma coisa de bom e real dentro dele, porque nós somos criados à imagem e semelhança de nosso Pai.
E Deus é amor e nós temos todo o potencial do amor. Por isso que as leis estão escritas na nossa consciência. Todos nós temos acesso a viver o reto agir. Mas ou nós estamos vivendo mobilizados pelo homem forte, bruto, através da força, conquistando as coisas com força, ou conquistando ou levando a vida no sentido e na direção da astúcia, mas ainda não fazemos, muitas vezes, a opção em viver uma vida pautada nas leis de Deus, no reto agir. Então, o tempo ia mostrar a Sísifo que, por mais que ele insistisse em viver errado, um dia ele tinha que perfazer o caminho. E aí Sísifo desencarna. E aí vem a seguinte questão dele. Ele desencarna, né, porque ele vai morrer um dia, e aí ele vai receber a sentença que ele fugiu a vida inteira, que é uma sentença simbólica. Olha que interessante. Sísifo é uma sentença simbólica, quero deixar isso bem claro para todos nós, né? Ele foi sentenciado a rolar uma pedra de morro acima, ou seja, e tentar colocar essa pedra lá no cume, para que ele se libertasse dessa tarefa. Sísifo foi condenado a fazer aquilo que ele nunca quis fazer na vida dele, que era o quê? Trabalhar. Sísifo estava sempre fugindo do trabalho, buscando o caminho mais curto, através da astúcia, para ter tudo que ele queria, e não através do trabalho e do reto agir. Então, o Sísifo foi justamente condenado por tudo aquilo que ele sempre fugiu a vida dele inteira, a trabalhar. E é interessante que essa condenação, que é claro que a gente sabe que Deus é misericordioso, as suas leis são misericordiosas, essa não é uma condenação de Deus. Isso faz apenas parte de um plantio nosso. Se a vida inteira a gente plantou a ociosidade, é óbvio que em algum momento a gente um dia ia ter que perfazer esse caminho, e que esse caminho era permeado pelo trabalho que a gente negligenciou a vida inteira. Então é claro que essa sentença não foi dada por Deus, mas essa sentença foi dada pelo próprio Sísifo, que plantou a vida inteira a ociosidade, que mais tarde, através do trabalho, ele teria que refazer os caminhos dele. E é interessante que nessa pena, que Sísifo mesmo se projeta, porque não é Deus que coloca a gente nessa questão, somos nós, através da lei de ação e reação, que nos colocamos nessa situação. Além dele se condenar ao trabalho que ele sempre negligenciou, a gente vê que nessa pena ele tinha que rolar essa pedra e que tinha sempre uma irina com um bidente que espetava ele, que feria ele, e ele tinha que largar essa pedra. Então, ali a gente vê que essa irina, ela nada mais é do que a culpa que ele carregava dentro dele. O que é a culpa? É o nosso autoflagelo, é o chicote que a gente se inflige durante a nossa vida. Porque diante dos erros que nós cometemos, não é para a gente se culpar, porque numa culpa a gente se condena e a gente se trancafia dentro de uma própria cela. A culpa é um autoflagelo que a gente se coloca. Enquanto que a lei de Deus, que é misericordiosa, ela nos confere a 3 processos pedagógicos diante do erro. Está lá no livro Céu e Inferno, que é o arrependimento, é a expiação e a reparação, e não a culpa. O arrepender-se é tomar consciência do erro. A culpa não. A culpa, ela nos encarcera, e uma pessoa encarcerada, ela não tem condições de fazer os outros processos, que é a expiação e a reparação. A gente fica a vida inteira ali naquele processo de autoflagelo. Então é o próprio Sísifo que fica preso à culpa. Culpa o quê? Que lá ele cai em si, de todos os erros que ele fez, que ele foi um egocêntrico, que ele foi um individualista, que ele tinha por obrigação trabalhar para a coletividade, não para ele, para a individualidade, que a gente veio aqui no mundo para amar, para trabalhar para a coletividade, porque todos nós somos irmãos uns dos outros. Então ele fica encarcerado dentro do processo de culpa dele e não consegue seguir os 3 passos pedagógicos que estão lá: o arrependimento, que é a tomada de consciência, que é a expiação, que é o próximo passo, é trazer o puro para fora, e nós temos esse puro, porque nós somos filhos de Deus, filhos da luz, filhos do amor, mas a gente só pode trazer o puro para fora
através de um processo de autoconhecimento e reforma interior. E aí, através do autoconhecimento e da reforma interior, a gente adquire uma bagagem moral. Adquirindo, então, a gente vai para o terceiro processo pedagógico, que é o processo da reparação. Devolver à vida aquilo que nós tiramos. E nós só podemos devolver à vida o que nós tiramos se nós tivermos dentro de nós algo para dar. E isso a gente só pode fazer através do autoconhecimento da reforma íntima. Então, essa história de Sísifo é uma história que a gente apenas pincelou, mas é uma história para mostrar para a gente que enquanto nós não trabalharmos o homem violento que habita dentro de nós, o homem astuto que está dentro de nós ainda, nós não vamos conseguir implantar o reino de Deus aqui na Terra e ficarmos nessa terra de regeneração. Porque a cada dia que passa, nós estamos mais e mais próximos do mundo de regeneração. E não vai comportar nem pessoas violentas e nem pessoas astutas, como foi Sísifo. Então, gente, essa era a mensagem dessa noite. Através da mitologia, a gente trabalhar os conteúdos negativos que nós ainda temos dentro de nós. Muito obrigada e uma boa noite. Nunca é o outro, né, Eni? Nunca. Nunca é o outro. Nunca. Acho que o final, a grande lição é essa, que nunca é o outro. A gente tem que olhar sempre para nós mesmos. Só assim a gente vai conseguir fazer a nossa mudança, né? A nossa transformação verdadeira. Quando a gente para de dizer que é o outro, que o outro fez, o outro aconteceu. Excelente, muito obrigada, viu? Mais uma Obrigada, vez. Patrícia. Então, meus irmãos, agradeço muito a presença de todos vocês, é uma gratidão imensa. Nossa querida e amada casa de Oswaldo Cruz fica muito feliz, sempre. E eu peço então a Eni, se você pode, Eni, fazer a nossa prece de encerramento, para terminarmos essa noite melhor do que nós iniciamos. Obrigada a todos. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, aos nossos mentores, aos mentores do Movimento Espírita Petropolitano, a nossa eterna gratidão. Que possamos trabalhar em nós os nossos conteúdos negativos que nos impedem de sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor e também que são verdadeiros empecilhos para nós podermos ficar no mundo de regeneração, Senhor. Que possamos trabalhar o homem violento que porventura ainda habite dentro de nós, mas que possamos trabalhar também o homem astuto que porventura ainda habitar dentro de nós. Porque mudando os nossos comportamentos, através de um comportamento de reto agir na sociedade, nós verdadeiramente conseguiremos mudar esse mundo. Conseguiremos ter um mundo mais justo, governantes mais justos, mais pacíficos, mais justos. Conseguiremos verdadeiramente sermos teus instrumentos e implantarmos o reino, o teu reino aqui na Terra. Que possamos fazer a nossa reflexão dessa noite e trabalharmos a nós mesmos. Que possamos, através das preces, dos teus ensinamentos, Senhor, colhermos força, fé e coragem para operarmos as mudanças de que precisamos. E que essa paz e que esse amor que por hora sentimos possa envolver todo o nosso planeta Terra. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Eni. Muito obrigada a todos. Que tenhamos uma ótima semana com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada. Obrigada. Beijo a todos. Uma boa noite. Beijo.